Bom, pessoal, como vocês estão? Olha o gordo careca preferido de vocês. É sim, careca sim, ó. Ó, carequinha. Pastor Raul, tô aqui para trazer mais um material extraordinário para vocês. Pessoal, teologia bíblica. Eu já mostrei muito aqui no canal o quê? Teologia sistemática, aquele resumo de doutrinas, tudo sistematizadinho. Mas e a parte bíblica? E a parte onde a gente estuda a escritura em si, onde a gente estuda a evolução lá de Gênesis a Apocalipse, tudo bonitinho. Vamos dizer assim, onde a gente tira a prova. Teologia sistemática traz pra gente o quê? Tudo sistematizado e bonitinho. Teologia bíblica já tira a prova daquilo lá. Então é isso. E a teologia bíblica? Bom, hoje a gente está trazendo uma introdução à teologia bíblica da Edições Vida Nova, Introdução à Teologia Bíblica, o desenvolvimento do Evangelho em toda a Escritura, do Graham Goldsworthy. Tá? Esta maravilha aqui que eu tenho para vocês, essa lindeza aqui. E não é um livro exaustivo, não é um livro que vai te cansar de ler. Não, é um livro que você vai ter uma introdução. Você vai ter uma visão geral do assunto, que de uma forma bem mastigada, de uma forma de bem fácil entendimento. Então esse daqui é o nosso review. Lembrando que é esse daqui o nosso review dessa semana. Vamos dar uma lida aqui na contracapa do livro. A enorme diversidade e complexidade da Bíblia pode assustar qualquer pessoa que queira estudá-la para de fato compreendê-la. Diante desse desafio, ser capaz de reconhecer a unidade das Escrituras, teologia bíblica, a unidade, Gênesis até Apocalipse, ou seja, vai mostrar o caminho das pedras. A unidade das Escrituras é de grande valia na compreensão do significado de qualquer livro ou passagem. A fim de ajudar o leitor a encarar esse desafio, Graham Goldsworthy mostra como o tema do reino de Deus é desenvolvido progressivamente ao longo da história bíblica, identificando seus três elementos principais: Deus como Senhor, que reina, o povo de Deus e a ordem criada em que ele e seu povo se relacionam. Goldsworthy aborda o tema do reino de Deus pela lente do Evangelho, como ponto de partida para introduzir a mensagem de toda a Bíblia. A convicção do autor, expressa ao longo dessa obra, é que cada parte da Bíblia ganha sentido mais pleno na obra salvífica de Cristo, a sua vida, morte e ressurreição. Aí tem um trecho aqui do prefácio que a gente vai ver no prefácio. Vamos parar de conversinha? Vamos parar de ficar mostrando assim, essa. Olha um monte de coisa que eu separei para mostrar para vocês, todos os recursos do livro, e vamos ver o bendito. Vamos ver o livro. Só vou falar, antes da gente entrar, eu quero falar para vocês sobre Graham Goldsworthy. É um teólogo anglicano, especialista em Antigo Testamento, teologia bíblica e hermenêutica. Obteve seu mestrado pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e seu PhD pelo Union Theological Seminary, nos Estados Unidos. Foi professor de Antigo Testamento, Teologia Bíblica e Hermenêutica na Moore Theological College, em Sydney, Austrália. É autor da trilogia Shed, de Trilogia, e Pregando toda a Bíblia como escritura cristã, editado pela editora Fiel. Então esta maravilha aqui, Graham Goldsworthy. Engraçado que a gente vê essa capa bonitinha, a gente acha que é um mocinho, né? Vamos ver ela em detalhe, você vai ver a cara do autor, você vai ver que olhando para ele, você já vê a experiência e você vê a autoridade de Cristo nele. Vamos lá, vamos conhecer. Introdução à Teologia Bíblica. Goldsworthy. Chique, né? Vamos lá, vamos conhecer. Bom, pessoal, aqui está Introdução à Teologia Bíblica, o desenvolvimento do Evangelho em toda a Escritura. Graham Goldsworthy. Então a gente tem aqui uma encadernação simples, só que ela já traz um verniz um verniz, né, na capa toda, um desenho moderninho. Então, introdução à teologia bíblica, aqui a folha de rosto. Aí a gente tem o sumário, ó. A apresentação, prefácio, introdução como usar o livro. A primeira parte, teologia bíblica, o porquê. A sanguessuga tem duas filhas. Segunda parte, teologia bíblica, como? Deus se dá a conhecer, mas como podemos conhecer? Cristo o tornou conhecido e nós o conhecemos por meio das Escrituras, a Bíblia é a palavra divina e humana. Começamos e terminamos com Cristo. Terceira parte, teologia bíblica, o quê?
Eu sou o primeiro e o último, criação pela palavra, a queda, a primeira revelação da redenção, Abraão, nosso pai, Êxodo, modelo de redenção, nova vida, dádiva e dever, a tentação no deserto, na boa terra, o governo de Deus na terra de Deus, a vida de fé, a sombra que se desvanece, uma nova criação, o segundo Êxodo, a nova criação para nós, a nova criação iniciada em nós, a nova criação em nós agora, a nova criação consumida. Quarta parte, teologia bíblica, onde, conhecendo a vontade de Deus, vida após a morte, índice de passagens bíblicas e índice remissivo. Então a gente viu que é um livro muito... A gente deu uma ideia que era um livro bem completo, mas lembre-se, é uma introdução. Então, a apresentação. O leitor tem em mãos a obra mais importante de Graham Goldsworth e, em minha avaliação, uma das melhores introduções à teologia bíblica disponíveis na atualidade. A abordagem de estudo da teologia bíblica adotada por Goldsworth segue o método sintético. Em outras palavras, o autor segue um tema teológico básico, que percorre todas as partes do Antigo e do Novo Testamento para acompanhar o desenvolvimento através da Escritura. O objetivo desse método é a compreensão de um tema único, nesse caso, o Evangelho consubstanciado no Reino de Deus, para explicar o conteúdo da Escritura. Esta obra é assim escrita com base na convicção de que aprender a compreender a unidade da Bíblia e a sua mensagem única e integral de Gênesis a Apocalipse é necessário para o entendimento correto do significado de qualquer texto isolado. Assim, o autor foge da tendência de tratar um dos testamentos isoladamente e fornece ao estudioso uma teologia bíblica que aborda o ensino das Escrituras por meio de um excelente resumo da história, dos atos redentores e poderosos de Deus, registrados progressivamente na narrativa bíblica. Aí vem a introdução é do Franklin Ferreira, prefácio, entendeu? Um prefácio do Graham, né? A introdução, como usar esse livro. Esse manual foi escrito para leitores que não tiveram nenhuma educação teológica formal. Mesmo que seu nível de conhecimento até agora seja muito básico, se você tiver o desejo de conhecer as Escrituras, esse livro foi concebido para auxiliá-lo. É claro que se você frequentou um seminário bíblico ou uma faculdade teológica, ele ainda pode lhe ser proveitoso. Acredito que muitos pregadores, ministros, mestres das Escrituras, líderes de jovens, entre outros, venham a se beneficiar com o estudo dos elementos fundamentais da teologia bíblica. Desse modo, esse trabalho é um manual para iniciantes no sentido de que procurei apresentar o tema sem pressupor muito conhecimento prévio. Presumo, no entanto, que você seja um crente em Jesus Cristo e tenha algum entendimento elementar do que a Bíblia trata. O básico do básico, né, pessoal? Também é um guia para iniciantes porque restringi a análise dos princípios essenciais da mensagem bíblica, com capítulos curtos e uso frequente de diagramas e de quadros com declarações resumidas. Espero conduzir mesmo o leitor mais receoso, passo a passo pelos caminhos da teologia bíblica. 4 partes. A parte principal desse livro é a terceira, que delineia o conteúdo da teologia bíblica. Escrevi outras 3 partes a fim de tornar o livro mais completo para uso prático. As partes são as seguintes. Primeira parte, teologia bíblica. Por quê? Comece a sua leitura pelo capítulo 1. A teologia bíblica não é um exercício acadêmico, mas uma parte essencial do entendimento da Bíblia. O objetivo desse capítulo é propor algumas situações práticas e alguns problemas de compreensão e aplicação da Bíblia que requerem conhecimento de teologia bíblica. Segunda parte, teologia bíblica como? Em seguida, leia os capítulos 2 a 7, mas somente se você achar que está pronto para refletir sobre questões de natureza mais teórica. Contudo, não será tão fácil adiar essa leitura, porque de todo modo você vai precisar ler essa seção em algum momento. Nela, a preocupação é saber como podemos fazer teologia bíblica e ter certeza de que estamos lidando com a verdade. Talvez você sempre tenha partido do princípio de que a Bíblia é a palavra de Deus e que sua mensagem essencial é clara, mas você consegue apresentar um motivo para esse pressuposto? O que determina o método de teologia bíblica? Terceira parte, de teologia bíblica, o que? Leia os capítulos 8 a 25, ainda que não leia nada mais do livro, pois essa parte é seu cerne. Lembre-se de que esta obra não é um estudo exaustivo de todos os temas e materiais encontrados na Bíblia.
Bíblia. Se alguns dos seus personagens ou acontecimentos preferidos da Bíblia não foram mencionados, talvez você descubra que eles não são tão centrais na mensagem bíblica como você pensava, ou que eles não acrescentam nenhum conceito teológico aos já tratados. Por certo, não é possível tratar de todas as partes da Bíblia, mas procurei incluir temas mais importantes da revelação. O que acontece? Ele montou um sistema onde ele vai te dar a base na parte 1 e 2, então você vai ter uma base pesada. Aí no 3 você vai ter o cerne da teologia bíblica mesmo, tá? E olha, a quarta parte se restringiu ao mínimo indispensável, tendo em vista a brevidade. Eu não queria que o manual para iniciantes fosse longo a ponto de desanimá-los, de o adquirir e ler. A aplicação prática da teologia bíblica na investigação de temas vitais para a nossa vida cristã precisa de um livro à parte. Contudo, o intuito de mostrar que tipos de questões podem ser pesquisadas, ou seja, e como aplicar a teologia bíblica na última parte. Impacto visual. Então a gente vai ter o que ele usou. Ele usou resumo, a rebeldia da humanidade. Então ele usou tabelas, ele usou diagramas, ele usou várias ferramentas. A primeira parte, teologia bíblica. Por quê? Nessa primeira parte responderemos à pergunta: por que os cristãos deveriam se interessar por teologia bíblica? Examinamos diversos problemas que podemos encontrar quando lemos a Bíblia e sugerimos modos pelos quais a teologia bíblica pode nos ajudar ao lidarmos com esses problemas. Então, olha, as sanguessugas têm 2 filhas. Quem de nós não acha pelo menos algumas partes da Bíblia difíceis de entender? É cômodo ignorar os problemas permanecendo nos caminhos bastante trilhados de passagens bem conhecidas. Porém, quando começamos a levar a sério que a Bíblia inteira é a palavra de Deus, inevitavelmente deparamos com as dificuldades. É nesse ponto que precisamos que a teologia bíblica nos ensine como ler e entender a Bíblia. Olha, a luta dos que creem na Bíblia. Olha aqui, aqui você vai ter pontos onde ele vai explicar determinados termos para vocês. O significado da Bíblia não é estabelecido puramente com base em nosso entendimento de sua inspiração e autoridade. Aí ele trata de passagens problemáticas. Olha só, a teologia bíblica fornece o meio de lidar com passagens problemáticas da Bíblia, relacionando-as com a mensagem única da Bíblia. Ou seja, a regra de ouro, a Bíblia explica a Bíblia. A teologia bíblica ajuda muito na exegese. A teologia bíblica nos capacita a relacionar qualquer história bíblica com a mensagem inteira da Bíblia e, portanto, com nós mesmos. O que dizer do Antigo Testamento? Teologia, aqui eu tinha destacado para mostrar, mas já mostrei várias vezes. Mas um guia de estudo, tá? Então, no final de cada capítulo, você vai encontrar um guia de estudo, ou seja, uma tarefinha para fazer, tá, pessoal? Segunda parte, teologia bíblica. Como? Podemos mesmo conhecer a Deus? Se podemos, que papel a Bíblia deve ter em nossa capacitação para o conhecermos? Nessa parte, tratamos da questão de como é possível conhecer a Deus e quais são as fontes do nosso conhecimento. Como foi sugerido na introdução deste livro, alguns leitores talvez achem melhor passar imediatamente para a análise do conteúdo da teologia bíblica, na terceira parte, capítulos 8 a 25. Antes de ler essa seção, contudo, a segunda parte não deve ser considerada um extra opcional, e é melhor que você leia antes da terceira parte. Sabe como a dica que a gente dá no curso de teologia? Pastor, eu posso seguir a ordem que eu quero no curso de teologia? Olha, poder você pode. Poder você pode, mas não é indicado. Todo cristão é um teólogo. A teologia sistemática pergunta. Olha, aqui ele está tratando da teologia sistemática. A teologia sistemática pergunta: em que os cristãos devem crer agora acerca de determinado aspecto do cristianismo? Contribuição da resposta a essa pergunta: a doutrina cristã. Então, teologia histórica. A teologia histórica pergunta: em que os cristãos acreditavam em relação à sua fé em determinada época? Contribuição da resposta a essa pergunta: o registro do desenvolvimento da doutrina cristã. Teologia pastoral. O que ela pergunta? Como cristãos devem ministrar uns aos outros a fim de crescerem em maturidade na vida cristã? Contribuição da resposta a essa pergunta: cuidado e crescimento na igreja local. Teologia bíblica pergunta: por qual processo Deus se revelou à humanidade? Contribuição da resposta a essa pergunta: a relação de toda a Bíblia com a nossa vida cristã hoje. Teologia exegética: qual é o texto? A crítica textual
né, que está dentro da teologia exegética, pergunta: qual é o texto? Contribuição da resposta: a obtenção do texto mais fidedigno possível, do qual podem ser feitas as traduções para nosso idioma. Qual é a fonte do texto? A introdução bíblica pergunta: que tipo de documento é esse? De onde ele veio? E como? Quem o escreveu? E com que propósito? A contribuição da resposta a essa pergunta: provisão de dados do ambiente histórico para significado do texto. Qual o significado do texto? Exegese bíblica. A exegese bíblica pergunta: o que o texto queria comunicar àqueles para quem foi originalmente escrito? Entende? Ou seja, qual que é a contribuição? Entendimento do significado pretendido no texto. Aí a gente tem aqui a canônica bíblica, pergunta: qual a extensão do texto e a natureza de sua autoridade? Contribuição: reconhecimento da Bíblia inteira como palavra de Deus investida de autoridade, pessoal. Aí a gente tem o guia de estudo e a gente tem você vai encontrar muito isso aqui, pessoal, tá? Você vai encontrar também dicas de leitura complementar. Guia de estudo para você montar um estudo e aqui leitura complementar. Mas como podemos conhecer, vai usar vários diagramas. Olha só, humanismo teísta. Olha só, teísmo cristão, o homem depois da queda, o homem antes da queda. Olha só, como podemos conhecer a verdade? Humanismo teísta, ateísta, humanismo teísta, teísmo cristão, os pressupostos da teologia bíblica, o guia de estudo e leitura complementar. Pode ver que aqui já apareceu bastante. Ó. Teólogo é um crente. Teísmo cristão, o homem é redimido em Cristo. Olha, aqui outro diagrama de outro tipo. A relação do Antigo Testamento com Cristo, algumas avaliações do Novo Testamento, palavra profética concluída, Hebreus 1:1-2. Olha só, toda a profecia cumprida, Atos 13, 32, 33. Linhagem de Davi encerrada, Romanos 1:3. Promessa a Davi cumprida. O Antigo Testamento fala sobre a salvação em Cristo. Todo o Antigo Testamento diz respeito a Cristo. Lucas 24, 27, tá vendo? Aí vem o guia de estudo, de novo, leitura complementar. Jesus ensinava que o Antigo Testamento diz é o que Deus diz. Jesus ensinava, o Antigo Testamento é a palavra de Deus acerca de Cristo. Mais diagramas, olha, abordagens não cristãs do Antigo Testamento. Antigo Testamento, Novo Testamento. Abordagem cristã do Antigo Testamento. Olha a cruz aqui no meio, olha Cristo sempre aqui no meio. Sempre presente. O literalismo afirma que as promessas históricas se encaminham para os cumprimentos históricos que correspondem exatamente a essas promessas. A alegoria afirma que as promessas e os fatos históricos só têm importância para os significados ocultos que subjazem a eles. A tipologia afirma que as promessas históricas são os primeiros estágios da verdade reveladas progressivamente. O cumprimento histórico corresponde às promessas e as aperfeiçoa. Terceira parte, agora a gente entra na parte principal da obra, tá? Esboço da história bíblica, criação, Abraão, Moisés, olha, aqui a época, então a gente tem Judá, aqui a Síria desviando, Judá, Israel, segunda deportação para Babilônia, primeiro retorno dos exilados, intertestamentário, tá vendo? Eu sou o primeiro e eu sou o último, o Evangelho de Jesus Cristo. Verdade fundamental, mas que não é evangelho. Olha só, os 4 evangelhos como testemunho do evangelho, o testemunho de Lucas, Atos, usa também tabelas, você vai ver várias tabelas aqui para ajudar no seu entendimento, tá vendo? Tema do Antigo Testamento e Lucas, Evangelho, Pedro, Atos 2, Paulo, Atos 13, guia de estudo, leitura complementar. Criação pela palavra, esboço da história bíblica em Gênesis 1 e 2. Deus cria por sua palavra. Deus, o Senhor, decide se relacionar com a sua criação por meio de sua palavra. A palavra e a ordem estabelecida. Por sua palavra, Deus criou todas as coisas, estabeleceu relações ordenadas entre elas. Por sua palavra, Deus continua sustentando a ordem do universo. Deus ama a sua criação. E aí vai, pessoal. Aqui a gente vê a teologia bíblica em si. Na terceira parte, criação, geração do reino de Deus. Resumo, temas principais, algumas palavras-chave, caminho adiante. A queda. Israel, violador da aliança. Nome de Deus. Estava sobre Israel, simbolizando as novas relações do reino de Deus. Na boa terra, o segundo êxodo. Jesus é a nova criação por nós. Aqui, a regeneração começa no povo de Deus. E aqui a quarta parte, teologia bíblica, onde?
Essa quarta parte é a mais simples, é a mais curta. Índice de passagens, tá? E o índice remissivo. E esse daqui é o Graham Goldsworth, como eu prometi mostrar para você. Já é um senhor, entendeu? Que nos seus cabelos brancos traz uma vasta experiência. Essa é a introdução à teologia bíblica da Vida Nova que eu recomendo para vocês. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a teologia bíblica do Graham Goldsworth, esta maravilha aqui, editado pela Edições Vida Nova. Esse livro aqui que é um pequeno gigante, tá bom? E digamos assim que ele é o Davizinho com a pedra na cabeça do gigante. Sabe, pessoal, a gente tem que entender os diversos aspectos da teologia, sistemática, bíblica, pastoral. Nós temos que conhecer para que nós não venhamos tirar as coisas da Escritura e retorcer, porque a Bíblia inteira ela está interligada. E esse é o papel da teologia bíblica, te mostrar essa evolução, essa continuidade da narrativa. E isso só a teologia bíblica vai te mostrar. Sabe, pessoal, o pessoal costuma falar, pastor, mas teologia não está na Bíblia. Teologia, se você traduzir o termo teologia do grego, quer dizer palavra de Deus. E a teologia, a sã doutrina, ela está na Escritura de diversas maneiras. Então, recomendação para você, comece a caminhar sobre a teologia bíblica e você vai ver como as coisas vão se abrir na sua vida de uma maneira única em relação ao estudo das Escrituras. Lembrando que aqui embaixo tem um link onde você encontra a nossa lista dos reviews da Amazon. Então, todos os materiais dos nossos reviews, a gente está nessa lista de indicações. Então, ali na Amazon é seguro para você receber. Lá você compra e recebe, tá bem, pessoal? Então, dá uma olhada ali que vale muito a pena, tá bem? E também no mesmo link você encontra o link para baixar os nossos e-books gratuitos, isso mesmo. Nosso negócio não é ganhar dinheiro, não. Nosso negócio não é ficar rico com o canal. Então, a gente também tem muito material, como esse aqui, como esse review que você está vendo. São materiais para entregar a palavra de Deus para vocês, amém? Então, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.